Olá, espero que estejam todos bem. Hoje vamos apresentar o trabalho final do curso MDC com o tema Detecção de Imagens Reais e Imagens Falsas. Espero que aproveitem e passo agora a palavra para o grupo que desenvolveu o trabalho, já que eu não participei de nenhuma etapa, pois eu não existo. Bom, agradeço a introdução do nosso colega Irreal e agora vamos seguir com os dados do trabalho apresentado. Bom, os problemas e impactos da geração de imagens irreais são inúmeros. Roubo de identidade, difamação, manipulação ideológica, adulteração da história, responsabilização são alguns que nós trouxemos aqui, né? Mas nós temos inúmeros casos já de falsidade ideológica em sistemas bancários e inclusive em processos eleitorais. Essa é a metodologia que nós seguimos, né? São 5 etapas que nós estamos seguindo. Primeiro com os dados, depois a preparação, manipulação dos dados de maneira necessária, o treinamento do modelo, o teste dos resultados e a etapa que nós descobrimos o que é que podemos melhorar no trabalho. Aqui nós trouxemos alguns exemplos de imagens. Na esquerda temos algumas de fácil detecção, que nós conseguimos de cara perceber que tem alguns problemas na imagem, né, que são problemas na geração da imagem, e já temos outros na direita que são de extrema difícil detecção, que uma pessoa só olhando não conseguiria perceber que é uma imagem real. O nosso grupo de dados é uma fonte do Kaggle, é um conjunto com 10.000 imagens, divididas em 7.000 treino e 3.000 de teste. Ela já está balanceada, 50% exato, e ela tem ruído e sem ruído nas imagens misturadas. Aqui o nosso baseline inicial, onde nós exploramos diferentes modelos sem padronização inicialmente, né? O subconjunto de treino foi dividido em 80% para treino mesmo e 20% para validação, e mantivemos ele balanceado em 50% para cada classe. As redes pré-treinadas que nós testamos foi Inception, ResNet, NasNet, MobileNet e ConvNext. Inicialmente nós testamos com épocas misturadas, camadas distintas de otimizadores distintos, só para validar o que seria a acurácia inicial de cada um. A ConvNext já se destacou inicialmente com 83,4% de acurácia balanceada, e aí por isso nós resolvemos padronizar a exploração com as características que foram feitas na ConvNext, ou seja, tem épocas, as camadas Global Average Pooling 2D e Dense, o otimizador SGD. E utilizando esse padrão, a ConvNext continuou sendo a melhor rede pré-treinada das testadas. Aqui nós mostramos um pouco mais dos resultados da ConvNext, o que é que foi feito. Ela é uma rede que já tem normalização de pixel nativa no modelo, então não é preciso fazer isso. O rescaling também não foi necessário, pois as imagens já estavam no 256 por 256, que é o formato que ela utiliza. A ConvNext é uma rede que tem arquitetura dividida em 4 estágios. Do último estágio, nós tivemos que remover uma camada, que era para 1.000 bases, e nós incluímos o Dense no final. E os resultados iniciais para a ConvNext Tiny estão no gráfico aqui, que a gente mostra a acurácia por época. E a gente consegue reparar que ao final de 100 épocas ela ainda estava em crescimento, o que indica que treinar com mais de 100 épocas era uma possibilidade inicial já. Obrigado. Dando continuidade então aqui com as possibilidades de melhorias que a gente identificou no modelo pré-treinado. Um dos pontos seria a adição de ruído nas imagens, de forma que o modelo pudesse generalizar mais e não overfitar na nossa base de treino. Certo? Então testamos com adição de ruído e descongelamento de parte do modelo para treino, já observamos uma melhora significativa. Além disso, utilizamos a técnica de Data Augmentation, onde transformamos uma simples imagem em diversas outras, alteramos características como orientação da imagem, então rodar da direita para a esquerda, a angulação da imagem, então a gente entorta um pouco o rosto das pessoas, alteramos o brilho, alteramos contraste, alteramos o zoom, dando zoom e tirando zoom, de forma a aumentar a nossa base de treino
de maneira sintética. Outra forma que observamos, como a Aline comentou, seria aumentar a quantidade de época de treinos. Vimos que com 100 épocas o modelo estava longe de overfitar, então existia a possibilidade de treinar por muito mais, então aumentamos isso até 300 épocas. Outro ponto que fizemos foi o descongelamento total da rede. Tá? Então, na nossa rede inicial no baseline, apenas as últimas camadas que adicionamos eram descongeladas no treino, certo? Então o modelo ele conseguia aprender, mas ele ainda estava muito travado e limitado. Então testamos aqui descongelar, por exemplo, a MobileNet, que é uma rede pré-treinada pequena inteira, tá? De forma com que a gente conseguisse executar isso numa máquina virtual sem muito custo, e vimos que o resultado obtido foi muito bom. Outra possibilidade seria realizar o ensemble de redes, então usar 2 ou mais redes de forma concatenadas, onde o resultado de cada uma delas seria inserido numa outra rede neural, e a partir disso, então, o modelo faria previsão se a imagem era falsa ou se era real. E no final, então, decidimos juntar diversas das características que comentamos. Então, adicionamos ruído, fizemos o Data Augmentation das imagens para aumentar nossa base de treino de forma sintética, aumentamos as épocas de treino, chegando aqui em até 300 épocas, certo? Descongelamos parte do modelo, então o modelo Tiny ele possui cerca de 2,7 bilhões de parâmetros, é um modelo de 100 megabytes. Descongelamos cerca de 70% desse modelo, então a rede neural tinha muito mais liberdade para aprender. E com isso chegamos a uma acurácia balanceada de 98%, um resultado muito interessante para esse modelo. Tá? Só que não só é importante ver o resultado, mas entender hoje em dia, né, como que um modelo chega nesses resultados, como que ele prediz se uma imagem é falsa ou real e com base no que, certo? Então temos aqui algumas imagens da nossa base, temos imagens fake e reais. Tá? Então a primeira imagem é uma imagem fake que foi classificada corretamente como fake e podemos ver que ela possui uma falha, o cabelo possui algumas falhas também, não é muito real. E na imagem abaixo dela, vemos ali as zonas em vermelho, onde o modelo entendeu que essas áreas é o que diferenciava e a partir dessas áreas que o modelo diz, essa é uma imagem falsa. Na segunda imagem, vemos ali objetos que claramente não são reais, foram adicionados na imagem. E o modelo entendeu, viu que isso não era verdadeiro e classificou como falsa. Já no terceiro exemplo, aparentemente parece um modelo, um rosto real, mas ele é falso. E o modelo entendeu isso observando as áreas em vermelho, principalmente o cabelo, e algo que ficou muito parecido com as outras imagens foi as regiões da sobrancelha, as regiões dos olhos, do contorno do nariz e do contorno da boca. Isso foi algo que percebemos que aparece em muitas das imagens. O quarto exemplo é real, então o modelo aprendeu e entendeu que era uma imagem real corretamente. E de novo, vemos ali um pouco de contorno do nariz e da boca que ajudou a identificar que era uma imagem real. E a última é um exemplo falso, mas que o modelo erroneamente classificou como real. Certo? Então podemos ver que o modelo acabou focando no entorno do rosto da pessoa, muita região em vermelho no entorno e pouco nos contornos e no cabelo do nosso exemplo. Então esse foi um ponto que ele classificou como errado. E hoje em dia isso é um jogo de gato e rato, tá? Então cada vez que a tecnologia evolui, as pesquisas avançam, novos modelos generativos são criados com uma capacidade de criar imagens, vídeos com muito mais similaridade com a realidade, e a sociedade ela não consegue aprender a tempo rápido o suficiente para entender o que é real e o que não é. É por isso que esse tipo de trabalho é muito importante, tem que ser feito rápido, de maneira efetiva, para demonstrar que algo, uma imagem, um vídeo gerado por uma IA, ele é de fato falso, não é verdadeiro. E isso ajuda muito a sociedade a entender tudo o que está acontecendo na internet, de fake news,
deepfake, certo? Então esse foi o nosso trabalho, agradecemos pelo tempo de vocês.